O povo de Israel, eles haviam dado as costas para Deus. O povo de Israel, eles transgrediram a lei de Deus. Você entende o que é transgredir a lei? Por exemplo, se você a conduzir o seu automóvel, você atravessa o sinal vermelho. Está lá o sinal vermelho que indica que temos que fazer o quê? Temos que parar, mas você avança e segue adiante. Você vai receber uma coima. Você vai receber uma multa por conta disso. Não é verdade? Porque houve transgressão do quê? Houve transgressão da lei de trânsito. Você transgrediu a lei. Você agiu com transgressão e a punição por ter transgredido a lei, a punição por causa dessa transgressão é a multa, é a coima. Espiritualmente, com Deus, há muitos que estão transgredindo a Ele há muito tempo. Estão transgredindo a lei de Deus. E qual é a lei de Deus, pessoal? A lei de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é uma lei. E lei é para ser o quê? Para ser cumprida. Lei é para ser obedecida. É uma lei, então eu tenho que obedecê-la. É uma lei, eu tenho que cumprir essa lei. Eu tenho que ser fiel a essa lei, a essa palavra. E o povo de Israel deixou de ser fiel a essa palavra. O povo de Israel transgrediu a lei. O povo de Israel, com transgressão, entristeceu ao Senhor. Com transgressão, aborreceu a Deus. Entristeceu a Deus. O cuidado que você tem que ter, por favor, preste bem atenção nisso. O cuidado que você tem que ter é o cuidado de você não transgredir a lei e entristecer a quem? A Deus. Está escrito, não entristeçais o Espírito Santo, no qual por ele fostes selado. Então, nós temos o Espírito Santo, então não podemos cometer delitos, erros, não podemos pecar para não aborrecê-lo, ou como diz Tessalonicenses, não entristecê-lo. Não entristeçais o Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode ficar triste comigo, se eu o transgredir. Vocês estão compreendendo? Se eu transgredir a Deus, se eu transgredir a Ele, desobedecendo a Ele, não sendo fiel à sua palavra, eu o entristeço. Você como pai, você como mãe, já o seu filho, a sua filha, já deve ter feito algo que te entristeceu, sim ou não? Sim ou não? Como é que você ficou na altura? Na altura pode ter sido há bem pouco tempo, pode ter sido ontem, quem sabe pode ter sido hoje. Uma resposta torta, uma rebeldia do filho, uma resposta torta, uma rebeldia da filha, deixa os pais como? Entristecidos. É assim que fica quem? Deus, quando nós também fazemos algo errado, nós o entristecemos. Nós não podemos entristecer a Deus em absolutamente nada, mas o povo de Israel entristeceu a Deus. O povo de Israel transgrediu. O povo de Israel, com transgressão, entristeceu a Deus. Vamos ler Ezequiel 18, versículo 31. Ezequiel 18, versículo 31. Lançai de vós as vossas transgressões. Olhe para mim, o que você entende por lançai? O que significa lançar? É deitar fora, não é isso? Lançar é deitar fora. É você deitar fora o que não presta. Então Deus, através do profeta Ezequiel, ele diz, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes. Transgredistes a quem, gente? A Deus, ao Senhor. Então deita fora. Lança fora essa transgressão. O que você está fazendo que está transgredindo a Deus?
Eu quero que você pense agora, por favor. Você, obreiro, obreira, essa reunião é somente para obreiros e obreiras. Os candidatos do CPO, Curso Preparatório Obreiros, também eu autorizei que participasse dessa reunião, estão aqui conosco também, estamos preparando-os para a obra de Deus. Então, por favor, eu quero que você agora pense onde você está transgredindo a Deus. Onde você está, em que aspecto, como você está transgredindo ao Senhor? Você está transgredindo a Deus porque deixou de ler a Bíblia? Porque você sabe que ler a Bíblia é uma coisa, e meditar, refletir o que diz na Bíblia é outra coisa. Nós não podemos ler a Bíblia como a gente lê um livro qualquer. Um livro que você adquire numa biblioteca, um livro que você adquire numa livraria, um livro que você compra na prateleira de um quiosque. Você vai ler aquele livro e, de repente, numa viagem que você fizer de autocarro, de comboio, de avião, você lê aquele livro e o devora. Você se interessa pela história e você não consegue se desprender da leitura e você lê da primeira página à última em questão de minutos ou 1, 2 horas, enfim. Mas com a Bíblia não pode ser assim. A Bíblia você não pode ler simplesmente por ler. Você tem mesmo que meditar nela. Há quanto tempo você não medita na palavra de Deus? Há quanto tempo você não tira 5 minutos que seja para ler e meditar no que está escrito na palavra de Deus? Eu fico observando vocês, obreiros, às vezes, e eu falo isso não é para lhe machucar, não. Eu falo isso para lhe alertar, para lhe ensinar. Há reuniões em que eu digo assim, por favor, eu vou fazer reuniões nas igrejas, e eu peço para o povo, abra a sua Bíblia, por exemplo, em Mateus, capítulo 5. Se você tem dificuldade em manusear a Bíblia, você tem dificuldade em encontrar, levanta a sua mão, uma obreira vai até você e vai lhe ajudar. Você já viu a gente fazer isso, não já? E vai lá o obreiro ajudar a pessoa que é nova na igreja, ou que já tem algum tempo, mas ainda não se dá bem com o quê? Com o manuseio da Bíblia. E está lá o obreiro procurando, e procura. Está procurando Mateus, lá próximo a Gênesis. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então está lá a obreira toda perdida. Onde é Mateus? Onde é Mateus? Aí passa um obreiro ao lado, me ajuda aqui, que eu não consigo achar onde está Mateus. Está compreendendo, sim ou não? Porque não manuseia bem a palavra de Deus. Lá em Timóteo está escrito, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então você como obreiro, você como obreira, você tem que manejar bem a palavra da verdade. Você tem que saber onde está escrito, você tem que pesquisar, você tem que estar sempre atento ao que diz a palavra. O obreiro aprovado é o que maneja bem a palavra da verdade. Está compreendendo? Sim ou não? Então, de repente você transgrediu a Deus nisso. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Quanto tempo você não para meditar no que está escrito nela? Você está transgredindo a Deus, talvez, em não orar. Está escrito em Tessalonicenses, orai sem cessar. Sem cessar quer dizer o quê? Sem parar. Orar sem cessar é você estar sempre em oração. Não é você, eu oro, seu bispo, quando eu vou almoçar ou jantar, antes de eu colocar o primeiro garfo de comida à boca, eu oro. Meu Deus, obrigado, amém. A fome é tanta. Ou então eu vou orar antes de dormir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Então não agradece pelo dia que teve, não agradece ou não pede a Deus para que lhe guarde durante a noite. Enfim, não pratica a oração. Pessoal, a oração tem que ser um hábito. Tem que ser um hábito, como hábitos normais que temos. Você não tem hábitos comuns? Você escova os dentes? Sim. Você, homem, faz a barba? Sim.
Não tem hábitos comuns, higiênicos, que nós habitualmente fazemos todos os dias? Então faça da oração um hábito. Tenha o hábito de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia. Isso te faz espiritual. Isso faz de você uma pessoa espiritual. Então veja que esses são os elementos básicos de um convertido a Jesus. E de repente você, com o passar do tempo, deixou de fazer isso. Suas prioridades têm sido outras. As canções, de repente, que você ouve, não têm sido canções que falam de Deus. Bispo, eu não posso ouvir canção do mundo? Pode, mas depende da canção. Depende, tem canções do mundo que tem uma letra bonita, fala da natureza, canções que falam de amor. Compreende, sim ou não? Não canções que na letra tem malícia, canções que na letra tem insinuações, palavrões, palavras de baixo calão. Isso não vai nos edificar em quê? Em nada. Então isso faz mal para a nossa vida espiritual. Não faz bem à nossa fé. Então, de repente, é aí que você está transgredindo a Deus. Nós estamos, a era moderna, ela evolui dia após dia, não é verdade? Hoje você tem um telemóvel na mão como se ele fosse um computador. Você consegue fazer num telemóvel muitas coisas que você faria ou faz diante de um computador. É ou não é verdade? Então, a cada época lança-se um novo modelo, um modelo cada vez mais moderno que o anterior. Então, quer dizer, assim, facilita também as pessoas a caírem. Hoje, em qualquer telemóvel, uma pessoa abre na internet um site pornográfico, por exemplo, e fica ali se alimentando de coisas absurdas que só vão fazer mal ao espírito, mas vão fazer muito bem a quê? A carne. Então você tem que ver onde você está transgredindo. De repente, talvez seja nisso. Você faz a obra de Deus, mas você tem uma queda por pornografia. De repente, você tem uma queda por linguagem mundana. De repente, a sua carne, ela está escrito em está escrito em Gálatas 5, que a carne luta contra o espírito, a carne milita contra o espírito. É espírito contra carne, carne contra espírito. Mas você está satisfazendo a carne, você está alimentando a carne, e com isso o seu espírito está morrendo. E com isso o seu espírito está enfraquecendo. Você está dando alimentos à sua carne, mas você está deixando de alimentar o seu espírito. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou alimentando o meu espírito. Quando eu estou em oração, eu estou alimentando o meu espírito. Quando eu estou buscando a Deus, eu estou alimentando o meu espírito. Quando eu faço um jejum, que é o enfraquecer da minha carne, mas é o fortalecer do meu espírito, eu estou fazendo bem ao meu espírito. Assim como um automóvel precisa de combustível para poder andar, nós precisamos desse combustível para a nossa vida espiritual está viva, está firme. Assim como um carro deixa de andar porque deixou de ter combustível, muita gente para no meio do caminho por deixar de ter o Espírito de Deus e por deixar de fazer o que agrada a Ele. Vocês estão compreendendo? Então, vigia. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Você está satisfazendo sua própria vontade? De repente, um relacionamento íntimo, um relacionamento com uma pessoa que de Deus não tem nada. E você está iludida, você está iludido dizendo assim, não, mas eu vou convertê-lo. Afinal, quem é que converte? Nós conseguimos converter uma pessoa? Nem o próprio Deus converte a pessoa, é a pessoa que se converte a Deus. E você diz que vai convertê-lo? É muito mais fácil ele te desconverter. É mais fácil ele desconverter a você do que você converter a ele. E você vai deitar tanto
tanto tempo de obra, tanto tempo na presença de Deus, você vai deitar isso tudo no caixote de lixo? Você vai deitar fora a unção que Deus te deu? Você vai deitar fora a unção que Deus te deu? Por conta de uma má escolha? Eu tenho atendido obreiros e obreiras por onde vamos. Eu não estou aqui para ficar contando o que ouço, não está em mim isso. Mas nos últimos tempos tem sido demais. Há obreiros que caíram porque escolheram mal. Escolheram ficar com a pessoa que de Deus não tinha nada. Mas você vai, desculpa, eu não posso interferir na sua vida, eu não mando na sua vida. Eu só te aconselho. Se eu fosse você, eu não ficaria com esse rapaz. Ele é incrédulo. Ele é descrente. Você é uma obreira, você é uma mulher de Deus, você é da fé. E você vai associar-se a ele, você vai namorar com um rapaz que de Deus não tem nada. Você vai, é pedir para cair. É pedir para... Não faça isso, obreira. Não, bispo, eu estou decidida, eu quero... Já falei com o meu pastor, o pastor está ciente, e eu vim conscientizar o senhor também. Falei, o que eu posso fazer? Tá bem. Você quer namorar com esse incrédulo? Quero, sim, senhor. Tá bem, mas desculpa, você não pode ser obreira. Não, mas isso é acepção. Não é acepção. Ah, mas então o senhor bispo está a discriminar quem escolhe namorar com o incrédulo. Não é discriminação, não. É porque não é um bom exemplo para... as demais pessoas. Não é um bom exemplo para as demais obreiras e nem para as demais jovens que estão na igreja e pensam que agora é assim, vamos namorar com um incrédulo. Então, por favor, eu vou lhe remover do quadro geral de obreiros, eu vou retirar a sua ficha do nosso dossiê. Infelizmente, está bem? Está bem. Então, que seja assim, seu bispo. Aí já revelou logo quem? Porque você sabe que a pessoa revela-se quem é quando lhe é tirado alguma responsabilidade, alguma coisa. Está compreendendo? E aí depois vem o choro. Ah, eu caí, aquele rapaz, eu pensei que ele era o meu príncipe encantado, mas enganei-me, ele era o sapo. Que é o contrário, né? Na história, na lenda, diz que o sapo transformou-se em príncipe, mas nesse caso é o contrário, foi o príncipe que se transformou em sapo. Ou se calhar já sempre foi sapo, mas se disfarçou de príncipe. Gente, preste atenção, o pastor vê aonde você não vê. Cientificamente, há veterinários que fizeram estudos de que uma ovelha, ela só consegue ver a 1,5 metro à frente, não mais que isso. A ovelha só consegue ver o que está à sua frente a 1,5 metro. Depois disso, ela não vê nada. Ou seja, o pastor vê onde a ovelha não vê. Nós vimos onde você não vê. Mas quando a gente quer te avisar, você não quer saber. Nós queremos lhe alertar, você não quer nos dar ouvidos. Nós estamos vendo o abismo logo a seguir, nós estamos vendo o buraco logo a seguir, nós estamos vendo que você vai acabar caindo nele, e nós queremos evitar que você vá para lá. Então nós puxamos espiritualmente o quê? A sua orelha, nós chamamos atenção, obreiro não vai por aí, obreiro não vai por aí, obreiro, essa é a sua vontade, não é a vontade de Deus, você está fazendo a vontade da sua carne, você não está fazendo a vontade de Deus, não deite fora o seu ministério, não deite fora a sua unção, não deite fora a sua salvação. Então, por favor, abra os olhos, vigia. Mas a pessoa insiste, porque é a ovelha teimosa, é aquela ovelha teimosa. E depois que cai no buraco, e aí nós temos que ir lá para fazer o quê? Para resgatá-la, como fez aquela ovelha. Eram 100, o pastor na contagem deu a falta de uma, mas ele foi lá buscá-la, foi lá resgatá-la, trouxe no colo, trouxe nos ombros. Então nós fazemos isso. É por isso que tem a reunião do resgate, para resgatar essas pessoas. E nesses resgates há sempre muitos ex-obreiros, ex-obreiras,
que para voltar é uma guerra. Você que está aqui e você um dia se afastou da igreja, você sabe a luta que foi para você voltar. Foi ou não foi? A guerra que foi para você voltar. Então, não transgrida a lei de Deus. Não venha com transgressão entristecer a Deus. Como diz esse versículo, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós o quê? Criai em vós coração novo e espírito novo. Então, permita a Deus criar dentro de si um coração novo e um espírito novo. Porque se você continuar a transgredir a Deus, você vai para o inferno. Você que namora, você que tem seu namorado, sua namorada, de repente, quando vocês namoram, um beijo, um abraço, e aí um calor imenso toma conta de vocês, e vocês têm, sabe, desagradado a Deus nesse namoro, que parece mais um namoro mundano, um namoro do mundo, do que duas pessoas de quem? De Deus. Vocês estão se abrasando. Então, para cair, falta pouco. Para cair, falta muito pouco. Então, você está na carne. A menina de Deus, ela fala para o rapaz, olha, me respeite. Não me toque. Não me toque desse jeito, não me alise desse jeito, não se roce em mim desse jeito. Você me respeita. Porque você está fazendo isso comigo por falta de temor a quem? A Deus. Eu estou me guardando para o casamento. E você tem que se guardar também. E às vezes é o contrário. Às vezes é a moça que tem que controlar o rapaz, ou às vezes é o rapaz que tem que controlar a moça. Eu nunca vou esquecer disso. Eu nunca vou esquecer disso. Há muitos anos, eu estava tomando conta de uma igreja, sexta-feira à noite, oração forte, libertação, pessoas manifestadas com demônio, à frente do altar tinha umas 10 pessoas manifestadas com demônio. E eu disse para o povo, estenda as mãos para aqui, e diga, queima, queima, queima. E cada obreiro e obreira, segura cada um, obreira, segura aí esse demônio aí, segura a pessoa, entrelaça os dedos atrás e segura a pessoa, queima, e os demônios gritando, ah! Pronto, vamos expulsar agora. Obreiros, expulse os demônios. Agora, em nome de Jesus, sai. Eram 10 pessoas manifestadas. 8 delas foram libertas. Os demônios foram expulsos. A pessoa se sente bem, a senhora? Sim. Mas eram 10. Mas 2 ainda estavam manifestados. E o demônio dizia para o obreiro, eu não saio. E o demônio dizia para outra obreira, eu não saio. Quem era o obreiro e a obreira? Um casalzinho de namorado, que já vinha tendo relações íntimas há algum tempo, como se fossem casados. O demônio virou para a cara dele e disse assim, tu não tens autoridade para me expulsar desse corpo. Estás em pecado. Não podes me expulsar desse corpo, porque tu me deves. Estás em dívida comigo. Fazes o que me agrada. Quem és tu para me expulsar desse corpo? A senhora que estava manifestada com as unhas grandes, agarra aqui assim no rosto dele, esses 3 dedos aqui, quase que entrando dentro do olho dele, e veio rasgando até perto do pescoço. Ele tem essa cicatriz até hoje. 3 unhadas, 3 unhas enterradas na carne dele. A marca de quem? Do diabo, a marca do pecado. Ele não conseguiu expulsar o demônio. Colocava a mão na cabeça da pessoa, da senhora, e dizia, sai! E o demônio engargalhada, não saio. E a namorada, a mesma coisa, sai! E o demônio, não saio. Saiu ela, porque ela saiu fugindo, foi lá para a porta, para a sala de campanha, no fundo da igreja. Aí eu fiz sinal para ele, vai para lá você também, no final da reunião nós conversamos.
Vocês dois demônios, ficam de pé. Eu fui para perto dos dois e expulsei com um sopro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a senhora sente-se bem? O senhor sente-se bem? Sim. Está livre, graças a Deus. Quer dizer, eles tanto lutaram para expulsar que nós acabamos expulsando com um sopro. Por quê? Porque eu sei que estou bem com quem? Com Deus. Aquele casal estava em pecado, escondendo de tudo e de todos, mas não se esconderam de quem? Não se esconde de Deus. Será que você não está fazendo isso? Será que você não está se abrasando com o seu namorado? Você não está se abrasando com a sua namorada? Corrija-se a partir de hoje. Lança fora o quê? Lança fora essa transgressão. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Olha o que Deus disse. Por que morrereis, ó casa de Israel? É uma pergunta, não tem um ponto aí de interrogação? Por que morrereis? Ou seja, a pessoa está tão mal espiritualmente que ela está ao ponto de quê? De morrer, ou já está morta. E esse está morto em que sentido? Que aspecto? Espiritual. Então, espiritualmente, a pessoa está morta, espiritualmente já morreu. Lembra-se do filho pródigo? Quando ele voltou para casa, o que o pai disse? Esse meu filho estava morto e reviveu. Mas ele estava morto. O filho pródigo quis tudo que tinha de direito e foi embora, não foi? Perdeu tudo, voltou para casa, o pai o recebeu, não recebeu? Mas disse para todos, esse meu filho estava morto e reviveu. Mas ele não tinha morrido no sentido físico, mas espiritualmente sim, ele estava morto. Olhe para você e veja se você não está morto espiritualmente. E o que Deus está perguntando para si? Deus está dizendo o quê? Por quê? Por quê? Por que morrereis? Por que morrereis? Por que morrereis, ó casa de Israel? Em outras palavras, você não tem que morrer. E no versículo a seguir, 32, diz assim, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Ou seja, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Gente, nem de um incrédulo aí fora. A pessoa mais incrédula, mais descrente desse mundo, Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer na morte de um incrédulo. Deus não tem prazer na morte de um descrente. Deus não tem prazer na morte de uma pessoa que nada quer, não quer nada com ele. Ele não tem prazer na morte dessas pessoas. Imagine então, imagine nós que somos seus filhos, imagine nós que somos os seus servos. Ele não tem prazer na sua morte. Deus não tem prazer na sua morte, nem sequer espiritual, como também física. Ele não tem prazer em ver uma pessoa o quê? Morrer. E olhe para si, espiritualmente, como é que você está? Será que espiritualmente você não está morto? Será que espiritualmente você não está morta? Deus não tem prazer em te ver assim, não. É por isso que Ele te trouxe hoje nesta reunião, para que Ele venha te dar vida, para você ressuscitar espiritualmente falando. Amém? Esse é o prazer de Deus. E nesse versículo 32, a última frase diz, portanto, convertei-vos e vivei. Portanto, convertei-vos e vivei. Espera aí, mas nós estamos afinal falando de quem? Estamos falando de obreiros, de obreiras, pessoas de Deus. O bispo vem com essa palavra dizendo convertei-vos. Pois é. Mas você vê que no Evangelho de Lucas, capítulo 22, para você não demorar muito a achar, vai aparecer aí o versículo no ecrã. Em Lucas 22, 32, diz assim, o Senhor Jesus disse a Pedro, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus disse para Pedro, quem era Pedro? Discípulo de Jesus.
andava com Jesus, para onde quer que Jesus fosse, evangelizava com Jesus, ia às visitas com Jesus, fazia a obra de Deus, desde o batismo nas águas até a crucificação foram 3 anos. Esse Pedro que Jesus chamou quando estava lavando as redes, quando estava recolhendo o barco, quando Jesus foi e disse para ele: vinde após mim e vos farei pescadores de quê? De homens, pescadores de almas. Vocês já não vão ser pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de almas, pescadores de homens. Está entendendo, sim ou não? Esse Pedro que largou tudo, esse Pedro que deixou barcos e redes, esse Pedro que abriu mão da profissão de pescador para ser discípulo, não era convertido? Essa pergunta deve ter deixado Pedro frustrado, decepcionado, sim ou não? Como é que ele vem e diz para mim: quando te converteres, fortalece teus irmãos? Será que o Senhor Jesus não se enganou? Era para dizer isso para um incrédulo qualquer e está dizendo isso para mim? Entende o que eu quero dizer? Jesus disse para Pedro o quê, gente? Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando te converteres? É que na hora Pedro se calou, mas se ele dissesse alguma coisa, com certeza teria dito o quê? Senhor, desculpa, o senhor tem certeza que está a falar para a pessoa certa? O senhor disse quando te converteres, mas eu estou com o senhor esses 3 anos todos e eu sou convertido. O senhor está dizendo quando te converteres? Senhor, desculpa, mas o senhor me ofendeu. O senhor me ofendeu. O senhor acabou de dizer que eu não sou convertido, mas eu sou seu discípulo. Eu estou com o senhor há quantos anos? 3 anos, Senhor. Há 3 anos te servindo, há 3 anos junto com o Senhor, e o Senhor vem dizer que eu não sou convertido. O Senhor está dizendo para mim, quando te converteres? Jesus sabia que Pedro fazia, mas Pedro não era. E uma coisa é fazer e outra coisa é ser. E isso também não diz respeito a você? Você é convertido? Você é mesmo convertida? Você está fazendo a obra de Deus, como diz o velho ditado, para inglês ver? Você veste o uniforme de obreiro, de obreira, de colaborador, de colaboradora? É tão prestativa, tão prestativo na igreja? Veste o uniforme, corre para cima, para baixo, vai, ajuda, faz aqui, limpa ali, lava lá, evangeliza ali, traz pessoas aqui, acompanha aqui, atende ali, aconselha lá. Quem vê você fazendo isso é de Deus. Quem te vê fazendo isso tudo é convertido. Mas não se esconda atrás do fazer, porque você não vai ser salvo pelo que faz, você vai ser salvo pelo que você é. Então, de repente, você faz daquela porta para fora, na rua, dentro da sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que seja, na sua faculdade, na escola, onde quer que seja, você é totalmente diferente. Tão prestativo dentro da igreja, mas lá fora não há essa prestação. Seu caráter aqui dentro é um, seu caráter lá fora é outro. Sua obediência aqui é uma, lá fora ela torna-se desobediência. Quem te vê calma, quem te vê sereno, serena, quem vê você uma pessoa tão tranquila aqui dentro, que até engana-se por um dos frutos do Espírito Santo, que é a mansidão, o domínio próprio. Aqui dentro você tem mansidão. Aqui dentro você tem domínio próprio, mas lá fora, Entende o termo pavio curto? Pavio curto. Explode. Pavio curto. Sabe aquela bomba? Aquela bola que tem um paviozinho curto? Se você for estourá-la, você tem que acender e sair logo
correndo, porque ela explode logo. Tem gente que é igual. O pastor, o bispo diz para o obreiro jovem, faz isso, faz ali, sim, senhor. Em casa, faz isso, não faz nada. Então você está transgredindo. Você não está agindo como uma pessoa realmente convertida a Jesus. Por isso, o que Jesus disse para Pedro, ele diz para você também. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém? Então eu quero orar por você você quer mudar essa situação. Você quer mudar essa situação? Gente, eu vejo essa reunião aqui hoje como como é que eu posso dizer popularmente, uma oportunidade de lavar as roupas sujas. É para isso que viemos aqui, para lavar a roupa suja. Lava a roupa que está suja. Lança fora a tua transgressão. Lança fora a tua transgressão. Você ganhou maus olhos para com o altar, você ganhou maus olhos para com os pastores, os bispos, você ganhou maus olhos para com a obra de Deus. Com certeza você tem transgressões. Então a ordem de Deus qual é? Lança fora a sua transgressão. Você tem fé para fazer isso? Sim ou não? Nós temos que ser melhores para Deus, pessoal. Jesus está voltando. Amém? Vamos orar? Você tem fé para lançar fora a sua transgressão? Ou no plural, suas transgressões? Então fique de pé, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Leve as mãos ao seu coração. Feche os seus olhos. Ó meu Deus e meu Pai, tantas coisas aqui falamos, tantos argumentos aqui utilizamos, e de repente é exatamente isso que está acontecendo com esse obreiro, com essa obreira, que tem dado muita vazão à sua carne, e tem deixado o seu espírito debilitado. Esta pessoa que pensa em destacar-se no que faz, mas tem deixado o ser de lado. Porque nós não vamos ser salvos pelo que fazemos, mas vamos ser salvos pelo que somos. Eu não serei salvo por aquilo que faço há quase 30 anos, mas por aquilo que eu sou. Por isso, meu Deus, eu peço sempre que o Senhor me ajude a ser humilde, a ser obediente, a ser dedicado, a ser espiritual. Eu estou me referindo ao ser, porque o fazer é só consequência. Então, meu Deus, esse obreiro, essa obreira não consegue ver, mas tem transgredido a Ti. Tem transgredido a Ti, sendo desobediente, sendo rebelde, sendo carnal, meu Pai. Oh meu Deus, inclina os teus ouvidos para ouvir a confissão desta pessoa, para ouvir o que ela tem a te dizer, meu Pai. Porque no início dessa reunião, na primeira oração, eu disse que esta pessoa não saia daqui do mesmo jeito que aqui entrou, que esta pessoa não saia daqui da mesma forma que aqui chegou. Nós lançamos fora a nossa transgressão, nós lançamos fora as nossas transgressões, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Você que deseja, você, meu amigo, minha amiga, que deseja vir aqui na frente, diante do santuário, não vamos entrar nele porque isso faremos no domingo próximo, dia 15. Mas você quer chegar aqui o mais próximo que puder do altar e dobrar seus joelhos aqui, pôr o seu rosto no chão e confessar e falar para Deus: eu lanço aqui nesse chão a minha transgressão. Então venha, pode fazer isso, em nome do Senhor Jesus. É a oportunidade que Deus está te dando, é a chance que Ele está te dando.
Então venha aqui e ponha-se de joelhos, porque existem pessoas que quando manifestam com demônio, caem de joelhos. Talvez você foi uma dessas. Talvez você foi uma daquelas pessoas que quando manifestava com demônio, caía de joelhos manifestada. Mas hoje é diferente, você vai vir aqui não é para cair de joelhos. Você vai se pôr de joelhos para pedir perdão. Você vai se pôr de joelhos para dizer, eu lanço fora as minhas transgressões. Você se põe de joelhos aqui para dizer para Deus, me perdoa. Para dizer para Deus, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Porque se eu morresse hoje, meu Deus, eu iria para o inferno, meu Pai. Por conta da pornografia, por conta da mentira, por conta da traição, por conta da mentira, por conta da carnalidade, por conta da fornicação, por conta, meu Deus, das más ideias, dos maus pensamentos que tenho. Ah, meu Deus, eu não tenho nada de espiritual, eu tenho sido carnal, meu Pai, eu não quero ser assim, eu não quero ser carnal, eu quero ser espiritual. Por isso eu confesso-te agora, meu Pai, a minha fraqueza, meu Deus. Eu confesso a Ti o meu pecado. Eu confesso a Ti, meu Deus, onde foi que eu caí, onde foi que eu errei. Porque o Senhor diz na Tua palavra, meu Deus, lembra-te, pois, onde caístes. Lembra-te, pois, onde caístes. Volta à prática das primeiras obras. Se não venho contra ti e removerei o teu candeeiro. O candeeiro é a luz, o candeeiro é a chama dentro de nós, o teu espírito. Quando Davi percebeu que estava para perder essa chama, quando Davi percebeu que estava para perder o Espírito Santo, ele disse no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito, ó Senhor. Ele implorou, ele pediu, ele humilhou, não retires de mim o teu Espírito. E esse obreiro, essa obreira pede a mesma coisa, não retires de mim o teu Espírito, meu Deus, porque eu lanço fora as minhas transgressões, como está escrito nesta palavra. Eu lanço fora as transgressões com que tenho transgredido contra ti. Me dá um novo coração, me dá um espírito novo. Vem, Espírito Santo, fale com Deus, levante sua voz. Talvez você esteja cansado, talvez desde cedo, muito cedo, quando você se levantou para ir para a igreja, e até agora você está cansado, o seu corpo está pedindo descanso, mas mesmo assim, vença esse cansaço, solte a voz, sim, levante a voz e fala para Deus, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu Espírito, meu Deus, eu preciso da tua plenitude, do teu poder. Sem o Senhor eu não sou nada, meu Pai. Vem fortalecer a minha fé, vem renovar a minha espiritualidade. Dá-me um coração novo, dá-me um espírito novo. Oh meu Deus, eu quero mais da tua plenitude, do teu poder, da tua presença. Eu não quero ser um obreiro de fachada, eu não quero ser uma obreira de fachada. Eu não quero que olhem para mim e pensam que eu sou convertido, quando no fundo eu não sou. Eu não quero que olhem para mim e pensam que eu sou espiritual, quando no fundo eu sei o quão carnal eu sou. Eu não quero que olhem para mim e me avaliem pela prestação, pela maneira prestativa de ser. Eu não quero que me avaliem, meu Deus, porque sou pau para toda obra. Eu não quero que me avaliem por aquilo que faço, mas por aquilo que sou. Ajuda-me a ser espiritual. Eu sou teu servo, eu sou tua serva.
E para eu fazer a tua obra, meu Deus, eu preciso ser espiritual. A obra de Deus é espiritual e exige que sejamos espirituais também. Em nome do Senhor Jesus. Levante-se, por favor. Coloque as mãos no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Você vai cantar esse hino que diz: conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões. Você vai dizer para Ele: faz-me sentir mais uma vez a graça. Você vai cantar do fundo da sua alma, mesmo do fundo do seu coração. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça. Faz-me sentir mais uma vez a graça. E dá-me a tua paz no coração. E dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto o meu pecado. Mais uma vez eu sinto meu pecado. Que é contra ti, ó Pai de amor. Que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim. Renova em mim o teu amor. O teu amor. Ó meu Senhor. Ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço. Meu coração a ti eu ofereço. Perdão imploro, meu Senhor e Rei. Perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça. Faz-me sentir mais uma vez a graça. Misericórdia assim alcançarei. Misericórdia assim